Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora, a maior goleada da história dos pontos corridos. Flamengo 8, Vitória 0. É o tema do vídeo de agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR. Na manhã desta terça-feira vamos falar da goleada do Flamengo por 8-0 sobre o Vitória. Antes, você já deixa o like, se inscreve no canal, você faz isso aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você baixar o app do Flash Score, parceiro aqui do canal do VSR e que te dá todo tipo de estatística de futebol, de outros esportes também, além de resultados, classificação, tudo isso em tempo real. Quanto você paga por isso? Nada. É totalmente de graça para baixar, de graça para usar. Primeiro comentário tem um link, clicou, fez o download, começou a usar. Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de terça-feira, depois de na noite de segunda termos dois jogos do Campeonato Brasileiro que fecharam a rodada, fecharam a 21ª rodada. E nesses dois jogos, duas vitórias bem fáceis dos dois times que estão em primeiro lugar, em primeiro e segundo lugar do campeonato. O Palmeiras recebeu o Sport e venceu por 3-0 no Allianz Parque, muita tranquilidade também. Abriu 2-0 cedo, depois fez o terceiro e deu aquela administrada. E no Maracanã, o Flamengo simplesmente atropelou o Vitória. Flamengo 8, Vitória 0. Um jogo em que o Flamengo, antes de 3 minutos, já vencia por 2-0. E isso se deve, claro, a um Vitória que entrou muito, me parece, muito desligado, muito desconcentrado do que seria um desafio como enfrentar o Flamengo no Maracanã. Foi um Vitória ali que o Fábio Carille, que normalmente sempre monta times muito sólidos, parecia desde o início estar desconcentrado. Na primeira jogada mesmo, da partida, o Vitória deu uma saída de bola errada, o Flamengo poderia ter aberto o placar, abriu aos 2 e aumentou aos 3. Um gol do Samuel Lino, primeiro gol dele com a camisa do Flamengo, e depois um gol do Pedro, um belo gol também, aliás, o primeiro dos 3 belos gols que o Pedro fez. É lógico que vai ter gente dizer, mas beleza, para fazer gol no Vitória é mole. Não é mole não. Eu tô deixando aqui essa tela com os resultados do Vitória no ano que eu peguei no app do Flash Score. Reparem, o Vitória na temporada não havia tomado mais do que 2 gols no mesmo jogo. No ano de 2025, o time do Vitória não tomou 3 ou mais gols nenhuma vez. E tomou ontem 8 do Flamengo. Então mostra ali que, por mais fragilizado que o Vitória esteja na tabela, o Vitória é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, com 19 pontos. A mesma pontuação do Vasco, que é o primeiro fora, mas o Vasco tem um jogo a menos. Fazer gol no Vitória não era a simplicidade e a facilidade com que o Flamengo mostrou ontem. O Vitória não tomou 2 gols, não tomou mais do que 2 gols na temporada para ninguém, nenhuma vez. Então, esse é um ponto que tem que ser falado. Por pior que seja a campanha do Vitória no Campeonato Brasileiro, os méritos da goleada são do Flamengo. E um Flamengo que jogou uma partida de sonho, né? Uma partida, para quem esteve no Maracanã, mais uma vez 60 mil pessoas no Maracanã, quem esteve lá vai lembrar muito desse jogo, não só porque é um jogo histórico, é um jogo maior goleada da história dos pontos corridos. Se você pega o recorte do Campeonato Brasileiro em pontos corridos de 2003 para cá, 3 jogos eram as maiores goleadas. Um 7-0 do Goiás em cima do Juventude, um 7-0 do Cruzeiro em cima do Bahia e um 7-0 do São Paulo em cima do Paysandu. Goiás e Juventude, Cruzeiro e Bahia foram em 2003, primeiro ano dos pontos corridos. São Paulo 7, Paysandu 0 foi em 2004, o segundo ano dos pontos corridos. Essas eram as maiores goleadas da história dos pontos corridos. Agora passa a ser esse Flamengo 8, Vitória 0. É lógico que esse jogo vira histórico.
mas principalmente pela atuação. A atuação do Flamengo ontem foi algo muito impactante. A gente debateu aqui no canal algumas vezes, quando eu dizia, o trabalho do Felipe Luiz é bom, o trabalho do Felipe Luiz não pode ser... não pode ser... Não é questionado todos nós, o trabalho de todos nós pode ser questionado, mas não dá para você questionar o trabalho do Felipe Luiz querendo demissão do Felipe Luiz ou querendo dizer que o Felipe Luiz não tem qualidade. Não, vinha batendo nessa tecla aqui. O trabalho do Felipe Luiz tem solidez, o trabalho do Felipe Luiz tem sistema, você vê ali. Mas o Flamengo era cobrado de uma atuação assim, de uma atuação de espetáculo, especialmente pós-Copa do Mundo de Clubes, porque antes o Flamengo até teve grandes atuações. O Flamengo deu de 4 no Corinthians, numa grande atuação. O Flamengo deu de 5 no Fortaleza, numa grande atuação. O Flamengo deu de 6 no Juventude também, jogando muito bem. Mas, em alguns momentos, em compensação, nem todo jogo de goleada quer dizer que... Nem todo jogo que não foi goleada não quer dizer que foi grande atuação. O Flamengo ganhou do Internacional só por 2-0 no Beira-Rio, o só entre aspas, e a atuação do Flamengo foi muito boa, uma atuação praticamente irretocável. Então, a atuação de ontem aliou goleada, gols lá no placar, com atuação muito boa. E foi uma atuação muito boa do trio de meio campo, que parece estar... Acho que o Felipe Luiz achou o trio do meio campo, pelo menos até o Pulgar voltar. Jorginho e Saul funcionando muito bem na capacidade de controle de jogo, na capacidade de fazer essa bola girar, na capacidade de fugir de pressão. Os dois não têm essa pegada toda de volante, mas compensam com uma capacidade de ficar com a bola, de reter a bola muito bem. O Arrascaeta na frente desses dois com liberdade, ora cai nos lados, ora pisa na área, ora trabalha como um camisa 10, mais 2 assistências ontem para o Arrascaeta, e na frente o Felipe Luiz começa a achar, parece que achou de vez o time, né? Plata na direita, ora ajudando na marcação, ora procurando linha de fundo, ora afunilando para tabelar e abrir o corredor para a passagem do lateral, Samulino com o 1 contra 1 dele, que funciona muito bem pela esquerda, e o faro do gol do Pedro. Eu fui muito criticado aqui quando falei num vídeo que o melhor Flamengo precisa ter o melhor Pedro e o melhor Arrascaeta. Isso era nítido. Isso daí é nítido para qualquer um. Você tem os dois, né, no seu time e você não vai botar... mas é que o Pedro não estava bem. Beleza, o Pedro não está bem, você faz o Pedro ficar bem. Mas o objetivo tem que ser jogarem juntos Pedro e Arrascaeta, porque são 2 reservas técnicas absurdas. Então acho que vai caminhar para isso. E ontem o que a gente viu foi uma atuação brilhante. Uma atuação brilhante. Foi um festival ofensivo. Eu até fiz esse tweet aqui, que eu tô deixando aqui. Samuel Lino, 2 gols e 3 assistências. Pedro, 3 gols e 1 assistência. Arrascaeta, 1 gol e 2 assistências. Poderia até botar o Luiz Araújo aqui, porque o Luiz Araújo ele jogou um tempo só, entrou no lugar do Plata no intervalo e fez 1 gol, chutou uma bola no travessão, que se vai um pouquinho para baixo seria gol, o goleiro não teria nenhuma chance de defender, e gerou a jogada do pênalti lá, cabeceando a bola para baixo e a bola batendo na mão do Ramon. Então, e aí eu falei, um festival ofensivo do Flamengo numa atuação histórica. A maior goleada da história dos pontos corridos, 8-0 no Vitória. Então, um festival realmente ofensivo do Flamengo. O Flash Score publicou essa arte aqui do Samuel Lino, que foi nota 10 na partida. Já falei, né? As notas do Flash Score, elas não são notas dadas por alguém assim que falou, não, são notas construídas através da participação do jogador no jogo, entre erros e acertos, e nas estatísticas que ele participa. E ontem o Samuel Lino levou nota 10 do Flash Score, com
essas participações aqui, 63 minutos jogados, 2 gols, 3 assistências em 3 finalizações. Toques na bola, 41, passes certos, 28 de 31. E claramente ali você viu uma capacidade do Samulino desequilibrar, né? Várias jogadas que ele criou e assim, um jogador que a gente sabe da qualidade dele, a gente falou sobre isso. Até aqui vinha dando uma oscilada normal, teve jogos que ele jogou muito bem, teve outros que ele não conseguiu gerar tanto impacto, mas ontem uma atuação fantástica, né? Alguém que se envolve em 5 gols, 2 gols e 3 assistências, diretamente, né, em 5 gols, não é uma coisa normal no futebol. Isso parece hóquei, né? No hóquei é que é assim. Às vezes um jogador termina com 2 gols e 3 assistências, só que no hóquei consideram assistências os 2 últimos toques antes do gol, né? Então, no hóquei, um gol pode ter 2 assistências, porque consideram assistência os 2 jogadores do time que tocaram na bola antes de quem fez o gol. Então, isso aqui é inacreditável, né? 2 gols e 3 assistências. Mas o Pedro jogou muito, a Arrascaeta jogou muito e Saúl jogou muito, né? Uma partida muito boa do Saúl. O Varela jogou muito. Então, assim, uma partida fantástica. Os gols, muitos gols bonitos, e os 2 primeiros começando da pressão alta do Flamengo, a marca desse Flamengo do Filipe Luís, pressão alta, roubo de bola, e aí acionando o Arrascaeta, que acionou o Samulino na esquerda, cortou para o meio, bateu, goleiro Lucas Arcanjo, que é bom goleiro, poderia ter ido melhor, 1-0 com 2 minutos, primeiro gol do Samulino. Na saída de bola, o Vitória recuou para trás, de novo uma saída de dentro da área para encaixar um passe quase no grande círculo, e aí o Saúl estava esperto, deu o bote, antecipou, já roubou a bola dando passe para Samuel Lino. Samuel Lino viu o Pedro entrando, deu o passe, o Pedro tirou para o lado, e aí quando o goleiro saiu ele deu uma cavadinha, 2-0 com 3 minutos. O Arrascaeta ainda fez o 3-0 no primeiro tempo, e também num belíssimo gol, uma construção ofensiva toda do lado direito para girar para o lado esquerdo para o Samulino rolou para o meio, o Arrascaeta veio dando na cara da bola, 3-0, 34 minutos, e aí o jogo tinha acabado. O Flamengo ainda deu uma administrada no primeiro tempo. No intervalo, o Filipe Luís tirou o Plata, botou o Luiz Araújo para administrar minutos, e aí o Flamengo foi avassalador. Em 12 minutos, o Flamengo fez 4 gols. Dos 2 minutos do segundo tempo até os 14 do segundo tempo, em 12 minutos o Flamengo fez 4 gols. O Pedro fez 4-0 aos 2 minutos, numa achada, num passe do Samuel Lino, para achar ele no meio do tumulto ali. Um passe muito bem feito. O Pedro fingiu que ia bater na cruzada. Quando o goleiro caiu, ele bateu no contrapé. Isso aos 2. Aos 5, depois de uma jogada também pela direita, o Varela apoiou pelo corredor, cruzou, achou o Samuel Lino cabeceando no segundo pau, ele cabeceou, a bola bateu na trave, no travessão, o goleiro tentou salvar e entrou. 4 minutos depois, aos 9, uma jogada também em que o Samuel Lino é acionado na esquerda, acha o Pedro no pivô, o Pedro dá um leve desvio na bola, e aí a bola sobra limpa pro Luiz Araújo vindo de frente soltar a bomba, e 3 minutos depois, aos 12 do segundo tempo, o golaço do Pedro, uma outra inversão da direita para a esquerda, o Samuel Lino recebeu no bico da grande área do lado esquerdo, achou o Pedro no meio, o Pedro estava cercado por 2 jogadores, e o Pedro deu um elástico fantástico, e aí quando a bola estava na frente, o goleiro saiu, ele cavou. Tudo isso em 12 minutos, 4 gols em 12 minutos, dos 47 aos 59. Aí, 7-0 já, o Flamengo deu uma evidente administrada, ainda teve chance de fazer gol, o Luiz Araújo mandou bola no travessão, alguns escanteios, o Bruno Henrique teve uma chance, o Filipe Luís começou a rodar, né? Tirou Arrascaeta e Samuel Lino, botou Carrascal e Bruno Henrique, depois ainda tirou o Saúl,
que de fato ainda precisa administrar os minutos ali, botou o De La Cruz para ganhar ritmo e faltando 9 minutos para terminar, ainda teve o gol de pênalti do Bruno Henrique, que entrou e bateu cruzado para fazer o 8-0. Uma partida fantástica e para mim indica que o Felipe Luiz vai trabalhar com esse time. Felipe Luiz, acho que tá muito claro ali que vai trabalhar com esse time. Nas disputas que estão abertas ali, eu acho que a gente já começou a encontrar um caminho. O Varela tá na frente do Emerson Royal. Emerson Royal estava no banco e lá ficou. O Saul vai ser titular pelo menos até o Pulgar voltar. Depois que o Pulgar voltar, não sei o que vai acontecer. O Plata e o Luiz Araújo, acho que vão ter uma disputa muito grande ali pela ponta na direita. Mas acho que o Plata, nesse momento, tá na frente. Até porque é um jogador muito produtivo. Ontem nem produziu tanto, o jogo foi muito focado pelo lado esquerdo. E na frente, acho que o Pedro não tem como Pedro não ser titular. Não tem como, ainda mais esse Pedro participativo, esse Pedro que tá roubando bola, tá fazendo pivô, então não tem como. Por melhor que o Bruno Henrique vá em jogo decisivo, não tem como. O Plata às vezes faz bem essa função de 9, mas não tem como, o Pedro tem que ser titular. Acho que esse é o time. A partida só não foi perfeita porque o Alexandro se machucou, sentiu uma lesão, sentiu dores na panturrilha e já pediu logo para sair. A gente não sabe se essas dores vão virar lesão ou não. Pode ter sido só uma dor e o jogador já saindo preventivamente. O Vinha entrou, fez um bom jogo. Na lateral esquerda o Flamengo tem muitas opções, né? Tem Alexandro, tem Ayrton Lucas e tem Vinha. Um jogador que está convocado pela seleção, um jogador que passou recentemente pela seleção e um jogador de seleção uruguaia. Então não é problema, mas no que diz respeito ao Alexandro, segue tendo problemas físicos aí. Flamengo 8, vitória 0. Não garante nada, como falou o Felipe Luiz, mas é um indicativo de que o Felipe Luiz começa a definir e achar o seu time titular para essa reta final de temporada, e será uma reta final, até pela mudança no calendário, uma reta final bem intensa de emoções e de disputas físicas. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário fixado tem o link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça para você. Você não paga nada, nem para baixar, nem para usar. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.